Olá, muito boa noite. O Entrevista Coletiva deste domingo já está no ar e hoje estamos recebendo o secretário de Educação de Campinas, Carlos Roberto Cecílio. Participa desta entrevista a jornalista Zezé de Lima, do Grupo Bandeirantes. Boa noite, secretário. Boa noite, Salomão. Boa noite, Zezé. Boa noite, secretário. Boa noite, Salomão. Zezé, que tem aqui o prazer de fazer a primeira pergunta. Aliás, as mulheres sempre têm preferência. Obrigada, Salomão. Né, Zezé? Secretário, há cerca de 20 dias a Prefeitura anunciou aí um plano ambicioso de criar até o final do ano, eu digo, até o final desse ano, 8 mil vagas em creches. É isso? A Prefeitura vai dar conta disso, secretário? Como? Essa informação a que você se refere é parte do plano de metas da Secretaria de Educação. Então, compreende ampliações de 70 e poucas salas de aula ainda para esse ano, né, a conclusão até dezembro, e o procedimento licitatório para definir a empreiteira e a conclusão das obras de 8 naves-mãe até março de 2013. Quer dizer, procedimento iniciado agora, recursos que costumam haver, definição da empreiteira e de 6 a 7 meses para concluir essas naves-mãe. Aí nós teremos 8 mil vagas, é isso? Cerca de 8 mil vagas. Hoje, a demanda reprimida gira em torno de 6 mil, em números redondos, e mais um crescimento vegetativo que costuma haver, naturalmente, até lá. A gente imagina que consiga, com isso, eliminar, zerar a demanda reprimida no setor. Agora, secretário, acho a pergunta da Zezé muito pertinente no sentido de que ela coloca assim, a Prefeitura vai dar conta, não é dar conta só de construir, não é dar conta só da rede física. Como é que a Prefeitura vai ocupar esses espaços com profissionais? Há essa infraestrutura programada já para que efetivo funcionamento ocorra dessas unidades? Bom, então, primeiro com relação às ampliações, nós estamos com um concurso aberto para monitores das escolas de educação infantil, porque isso representa um aumento de demanda de recurso humano que será suprida com o concurso. Quantas vagas são, secretário? Nós temos hoje, em decorrência de aposentadoria, exoneração, cerca de 150 vagas de monitores. Monitores para trabalhar nas escolas. E continuando a resposta à pergunta que vocês tinham feito anteriormente, as naves-mãe, elas têm uma forma especial de serem administradas. São ONGs que administram. Então, o recurso humano não fica por conta da Prefeitura. A gente convenia com a ONG e a ONG dá conta do atendimento. Incrível, Rodrigo e secretário, porque a gente tem uma discussão hoje muito forte aqui em Campinas sobre a questão das terceirizações, principalmente na saúde, né? Toda a discussão sobre forma de gestão do Ouro Verde e outras, o Cândido aí sendo discutido, o papel do Cândido na saúde pública. Na educação, existe mobilização nesse sentido também dos profissionais criticarem, por exemplo, as ONGs ficarem com as naves-mães ou não? Então, isso depende da visão da pessoa sobre a forma de gestão. Naturalmente que existem muitas correntes contrárias a esse tipo de procedimento. Só que, na prática, a viabilização, como vocês mesmos interpelaram, como que vai ser dado conta de suprir a demanda de recursos humanos através do concurso público, isso se inviabiliza a própria burocracia da máquina pública. Então, esse é um aspecto. O outro é o custo. O custo aluno, né, o per capita, hoje é em torno de R$ 720, mantido pelo poder público. E na nave-mãe, em torno de 300 e poucos reais. E a qualidade, secretária, é superior na administração, entre aspas, privada? Vocês conseguem nivelar, né, Rodrigo, o que é oferecido pelas ONGs e pelo serviço público? Então, com relação aos recursos materiais, nós entregamos o prédio completamente equipado, com tudo aquilo que tem na escola mantida pelo poder público. Aí, as pessoas que estão na ONG são chamadas através de convênio, e no convênio está incluída essa necessidade de capacitação,
de acompanhamento. A supervisão é da prefeitura. Sabe por quê, secretário? Em relação a esses convênios, até o que aconteceu no Cândido, ou pode ter ocorrido no Ouro Verde, há uma grande preocupação com a possibilidade de haver corrupção, de não haver uma sistemática cumprida, no caso da educação, de que o programa pedagógico, por exemplo, não seja cumprido. Como é que a prefeitura garante essa fiscalização? Como é que a prefeitura cria um mecanismo, ou executa esse mecanismo para fiscalizar e permitir que efetivamente esse processo aconteça sem nenhum prejuízo, secretário? Então, vocês sabem que na organização da Secretaria nós temos os organismos setoriais, regionais, que são os NAEDs. Nos NAEDs existem os supervisores de ensino, que supervisionam não só as escolas da rede pública municipal, como as outras que são da rede particular e conveniada. E aí, nesse caso, entram as naves-mãe, que são supervisionadas. Então, qualquer distorção que possa ocorrer eventualmente, a supervisão se apresenta, formula as demandas de correções e elas devem ser feitas. Secretário, uma coisa, Rodrigo, a gente teve, secretário, em maio, uma greve aí dos servidores públicos. A educação e a saúde puxaram essa greve. Bom, como sempre, a educação puxa a greve. E aí, nessas demandas setoriais, quais são os pontos que a educação colocou? Porque a educação vive falando de qualidade, vive falando que é muito ruim. O que de fato eles levaram para o senhor para falar, ó, nós estamos em greve por causa disso, disso e disso. E disso o que vocês já fizeram? Bom, então, a primeira questão é o reajuste salarial, que não é competência da Secretaria de Educação definir. Isso está ligado a finanças, ao jurídico, porque há um conjunto de cerceamentos para o estabelecimento e a definição do reajuste salarial. Bom, deixado esse aspecto que é geral de lado, os itens que dizem respeito à parte setorial da educação envolvem normatização de concursos de remoção, a definição de jornada, a complementação dos módulos das escolas que tinham defasagem. Nesse sentido, o concurso de ingresso de professores está em fase agora de escolha, então nós vamos suprir uma parte das defasagens de professores. Estamos suprindo, como eu disse, com a abertura do concurso de monitores, a parte dos monitores. E assim por diante, pequenas questões, muitas delas até que são possíveis de serem atendidas. Porque são pequenos ajustes, fazer um pente fino, e nós propusemos na educação a formação de trabalho com a participação dos representantes dos trabalhadores, para que eles partilhem conosco as indicações e as dificuldades que muitas vezes decorrem da lei. Então, se uma lei não permite que se atenda a determinado aspecto, a determinada reivindicação, nós não podemos, enquanto secretário, prefeito, atendermos. Então, aí já a demanda passa para a esfera do legislativo. Nesse sentido, secretário, quando a gente fala de capacitação, muitos professores cobram, preciso de ter recurso para capacitação, precisa ter um programa contínuo de capacitação. Se eu fosse colocar numa escala de 1 a 10 o professor aqui de Campinas, o senhor acredita que o professor está em que equivalência nessa escala? O que está faltando e o que a prefeitura está fazendo para melhorar essa capacitação? Lembrando que é voz corrente hoje a discussão de que um professor bem capacitado faz toda a diferença, né? Aliás, não poderia ser diferente. Eu situo de 0 a 10 na escala 8. Porque nós temos, inclusive, um centro, é o Cefortep, que é vocacionado para isso, para oferecer... E todo mundo tem acesso? Dá tempo, secretário, porque dá a impressão de que não tem professor substituto, que eventualmente alguém não pode sair da sala de aula para poder executar esse serviço paralelo, essa composição. Bom, isso é verdade, quer dizer, não é que temos a plenitude da demanda, como eu disse. Então, tem que haver uma conciliação entre a possibilidade da escola disponibilizar o professor naquela proporção da jornada dele de trabalho, para que ele possa participar do evento. E tem um outro programa que foi lançado agora, juntamente com o plano de metas, que é a da gestão escolar de qualidade, que nós vamos incluir aí cerca de 20 escolas, EMEFs, de ensino fundamental, onde vai ser trabalhada a questão do processo avaliativo para conduzir a um nível, um patamar ideal de desenvolvimento do trabalho educacional, que repercuta lá no aluno, que é o destinatário do trabalho.
que possa então ter uma eficácia maior no processo ensino-aprendizagem. Tá. E isso baseado no modelo do Chile, que nós todos sabemos que hoje é um modelo de excelência, mas que vem de um processo deteriorado também, e que reagiu a partir desses passos dados. Tá. Esse é um assunto que a gente vê, como é que chama, a FEAC envolvida, sim, muita gente envolvida nessa questão da educação. Campinas participou do desafio pela educação, né? E uma coisa que me chama a atenção é que, secretário, nós tivemos na semana passada, retrasada, a questão daquela professora de Sumaré, do bilhete, não sei se o senhor está ao par? Sim. E ela mandando o pai dar cintada. E aí ela foi execrada, né? E tivemos os professores falando, espera aí, não é bem assim. Vocês têm que entender o nosso lado também. A gente tem muita dificuldade quando chega uma criança que ela não é a média, mas ela é fora da curva por alguma razão, em lidar só com essa criança. Como é que está essa questão? Por exemplo, a criança com deficiência sendo atendida na rede pública, como é que está isso? Curioso que existe a lei da inclusão, secretário, mas não tem a lei que determina, por exemplo, que haja um profissional nessa situação dentro de cada escola para acolher esse aluno. Não, aí eu tenho que esclarecer que existe sim na rede municipal, até nos tais. Uhum. No Mário Gatti, por exemplo, nós temos lá o professor que atende o enfermo, a criança enferma, que tem uma permanência maior no hospital. Tá. Então, ela tem aulas? Ela tem atendimento por especialista para que ela possa receber os benefícios da política inclusiva. Uhum. Isso nós temos nos hospitais. E temos as escolas que são núcleos, são polos para atendimento. Antes, né, em tempos idos, a criança com alguma deficiência, algum tipo de deficiência, ela era atendida apartada. Hoje não. Hoje, na medida do possível, a criança é colocada junto com as demais. Ainda agora... E o professor está preparado para isso, secretário? Porque a gente sabe que numa classe com 30 alunos, o aluno especial ele requer mais atenção. Então, o professor tem o professor normal da classe e aquele que é habilitado, é chamado professor de educação especial, que vai assessorar e dar a assistência, em dados momentos até com esse aluno que carece dessa atenção especial fora da sala de aula. Mas o ideal é que ele permaneça junto no convívio com os demais, uhum, para buscar uma interação. Bom, nós vamos dar uma pausa aqui na entrevista com o secretário de Educação de Campinas, Carlos Roberto Cecílio. No próximo bloco vamos continuar debatendo a educação no nosso município. Tem uma história que eu queria discutir aqui. Campinas perdeu dinheiro, algo em torno de 4 milhões para merenda escolar. Parece porque faltou projeto, faltou agilidade, alguma coisa não deu certo. O secretário responde para a gente na sequência e a gente espera você.